A solidão de Deus. Houve tempo, se é que se lhe pode chamar tempo, em que Deus, na unidade de sua natureza, habitava só, embora subsistindo igualmente em três pessoas divinas. No princípio, Deus. Não existia o céu, onde agora se manifesta particularmente a sua glória. Não existia a terra que lhe ocupasse a atenção. Não existiam os anjos que lhe entoassem louvores, nem o universo para ser sustentado pela palavra do seu poder. Não havia nada, nem ninguém, senão Deus. E isso não durante um dia, um ano ou uma época, mas desde sempre. Durante uma eternidade passada, Deus esteve só, completo, suficiente, satisfeito em si mesmo, de nada necessitando. Se o universo, ou anjos, ou seres humanos lhe fossem necessários de algum modo, teriam sido chamados à existência desde toda a eternidade. Ao serem criados, nada acrescentaram a Deus essencialmente. Ele não muda, Malaquias 3:6, pelo que, essencialmente, a sua glória não pode ser aumentada nem diminuída. Deus não estava sob coação, nem obrigação, nem necessidade alguma de criar. Resolver fazê-lo foi um ato puramente soberano de sua parte, não produzido por nada alheio a si próprio, não determinado por nada, senão o seu próprio beneplácito, já que ele faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Efésios 1:11. O fato de criar foi simplesmente para a manifestação da sua glória. Será que algum dos nossos leitores imagina que fomos além do que nos autorizam as Escrituras? Sabemos que o elevado terreno que estamos pisando é novo e estranho para quase todos os nossos leitores. Por esta razão, faremos bem em andarmos devagar. Recorramos de novo às Escrituras. No final de Romanos, capítulo 11, onde o apóstolo conclui sua longa argumentação sobre a salvação pela pura e soberana graça, pergunta ele: por que quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Versículos 34 e 35. A importância disto é que é impossível submeter o Todo-Poderoso a quaisquer obrigação para com a criatura. Deus nada ganha de nossa parte. Se fores justos, que lhe darás? Ou que receberá da tua mão? A tua impiedade faria mal a outro tal como tu, e a tua justiça aproveitaria a um filho do homem. Jó 35, 7 a 8. Mas certamente não pode afetar a Deus, que é bem-aventurado em si mesmo. Quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que deveríamos fazer. Lucas 17:10. Nossa obediência não dá nenhum proveito a Deus. De mais a mais, vamos além. Nosso Senhor Jesus Cristo não acrescentou nada a Deus em seu ser essencial e a glória essencial do seu ser, nem pelo que fez, nem pelo que sofreu. É certo, bendita e gloriosamente certo que ele nos manifestou a glória de Deus, porém nada acrescentou a Deus. Ele próprio o declara expressamente e não há apelação quanto às suas palavras. Não tenho outro bem além de ti. Salmo 16:2, na versão usada pelo autor. Literalmente, a minha bondade não chega a ti. Em toda a sua extensão,
este é um salmo sobre Cristo. A bondade e a justiça de Cristo alcançou os seus santos na terra. Salmo 16:3. Mas Deus estava acima e além disso tudo, pois unicamente Deus é o bendito. Marcos 14:61, no grego. É absolutamente certo que Deus é honrado e desonrado pelos homens, não em seu ser essencial, mas em seu caráter oficial. É igualmente certo que Deus tem sido glorificado pela criação, pela providência e pela redenção. Não contestamos isso e não ousamos fazê-lo nem por um momento, mas isso tudo tem que ver com a sua glória declarativa e com o nosso reconhecimento dela. Todavia, se assim lhe aprovesse, Deus poderia ter continuado só por toda a eternidade, sem dar a conhecer a sua glória a qualquer criatura. Quer o fizesse ou não, foi determinado unicamente por sua própria vontade. Ele era perfeitamente bem-aventurado em si mesmo antes de ser chamada à existência a primeira criatura. E que são para ele todas as suas criaturas, mesmo agora? Deixemos outra vez que as Escrituras deem a resposta. Eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde e como o pó miúdo das balanças. Eis que lança por aí as ilhas como uma coisa pequeniníssima. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para holocaustos. Todas as nações são como nada perante ele. Ele as considera menos do que nada e como uma coisa vã. A quem, pois, fareis semelhante a Deus? Ou com quem o comparareis? Isaías 40:15-18. Esse é o Deus das Escrituras. Infelizmente, ele continua sendo o Deus desconhecido. Atos 17:23, para as multidões desatentas. Ele é o que está assentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. O que faz voltar ao nada os príncipes e torna a coisa vã os juízes da terra. Isaías 40:22-23. Quão imensamente diverso é o Deus das Escrituras do Deus do púlpito comum. O testemunho do Novo Testamento não tem nenhuma diferença do que vemos no Velho Testamento. Como poderia ser, uma vez que ambos têm o mesmo autor? Ali também lemos, a qual, a seu tempo, mostrará o bem-aventurado, o único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, a qual seja a honra e poder sempiterno. 1 Timóteo 6:15-16. O ser que aí é descrito deve ser reverenciado, cultuado, adorado. Ele é solitário em sua majestade, único em sua excelência, incomparável em suas perfeições. Ele tudo sustenta, mas ele mesmo é independente de tudo e de todos. Ele dá bens a todos, mas não é enriquecido por ninguém. Um Deus tal não pode ser encontrado mediante investigação. Só pode ser conhecido como e quando revelado ao coração pelo Espírito Santo por meio da palavra. É verdade que a criação manifesta um Criador, e isso com tanta clareza que os homens ficam inexcusáveis. Romanos 1:20. Contudo,
ainda temos que dizer com Ló: eis que isto são apenas as orlas dos seus caminhos, e quão pouco é o que temos ouvido dele. Quem, pois, entenderia o trovão do seu poder? Jó 26:14. Cremos que o argumento baseado no desígnio, assim chamado argumento apresentado por apologetas bem-intencionados, tem causado mais dano que benefício, pois tenta baixar o grande Deus ao nível do entendimento finito e, com isso, perde de vista a sua singular excelência. Tem-se feito uma analogia com o selvagem que achou um relógio e que, depois de um detido exame, inferiu a existência de um relojoeiro. Até aqui, tudo bem. Tentemos ir mais longe, porém. Suponhamos que o selvagem procure formar uma concepção pessoal desse relojoeiro, de seus afetos pessoais, de suas maneiras, de sua disposição, conhecimentos e caráter moral, de tudo aquilo que se junte para compor uma personalidade. Poderia ele chegar a imaginar ou pensar num homem real? O homem que fabricou o relógio, de modo que pudesse dizer: eu o conheço? Fazer perguntas como esta parece fútil, mas estará o eterno e o infinito Deus tanto mais ao alcance da razão humana? Realmente não. O Deus das Escrituras só pode ser conhecido por aqueles a quem Ele próprio se dá a conhecer. Tampouco o intelecto pode conhecer a Deus. Deus é Espírito, João 4:24, e, portanto, só pode ser conhecido espiritualmente. Mas o homem decaído não é espiritual, é carnal, está morto para tudo que é espiritual. A menos que nasça de novo, que seja trazido sobrenaturalmente da morte para a vida, miraculosamente transferido das trevas para a luz, não pode sequer ver as coisas de Deus. João 3:3, e muito menos entendê-las. 1 Coríntios 2:14. É mister que o Espírito Santo brilhe em nossos corações, não no intelecto, para dar-nos o conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. 2 Coríntios 4:6. E até mesmo esse conhecimento espiritual é apenas fragmentário. A alma regenerada terá de crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. 2 de Pedro 3:18. A nossa principal oração e finalidade como cristãos deve ser que possamos andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Colossenses 1:10. Amém.